O volante Alan pode estar de saída do Flamengo. O Fluminense pode perder grande zagueiro para time da Itália. E também um troca-troca sinistro de dirigentes de futebol no Campeonato Brasileiro. Eu me chamo Jorge Barcelos e venho trazendo as melhores notícias de futebol para vocês, beleza? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que é muito importante e me ajuda pra caramba, beleza? Valeu? Já deixou o like? Já deixou seu comentário? Já se inscreveu? Agora vamos com a notícia, tá? Vamos lá, vamos falar primeiro aí sobre esse troca-troca estranho, lá ele, de dirigente no futebol brasileiro, tá? Pelo que eu tenho trago aqui para vocês e pelo também que vocês têm acompanhado, o futebol brasileiro tá uma loucura, com um troca-troca sinistro de dirigentes de futebol, tá? Como vocês já sabem, o Corinthians ele estava muito perto de anunciar o Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, estava muito perto de anunciar o Bruno Spindel, também ex-integrante do Flamengo, e no final das contas anunciou Marcelo Paes do Fortaleza. Mas o que aconteceu? Se estava tudo certo com o Bruno Spindel. Cara, foi ridículo. Gente, desculpa, de verdade, foi ridículo. Sabe por que o Bruno Spindel ele não assinou com o Corinthians? Vocês sabem a informação? Vou passar para vocês agora. Porque o Corinthians não enviou o contrato para o Bruno Spindel assinar. O Bruno Spindel não foi para o Corinthians porque o Corinthians não mandou o contrato para ele assinar. Porque já estava tudo certo, o Bruno Spindel aceitou, né, a proposta que o Corinthians deu para ele deu ok para poder trabalhar no Corinthians e no final das contas o Corinthians não mandou o contrato pro cara. Que loucura é essa, mano? Cara, muita doideira. E o Fabinho Soldado, depois que saiu do Corinthians, já assinou com o Internacional. O Marcos Braz continua no Remo, mas se bobear também daqui a pouco vai para outro clube, certo? Aí o Marcelo Paes, que era CEO do Fortaleza, assinou com o Corinthians. E ainda tem outra parada, o Bruno Spindel, que ficou, né, a pouquíssimos passos por conta de um contrato, ele não assinou, e porque o Corinthians não mandou o contrato e ele não assinou, ele fechou com o Cruzeiro. Ou seja, hoje é domingo, né? Na sexta-feira, o Corinthians não mandou o contrato para o Bruno Spindel. Os dois colocaram nas redes sociais que o Bruno Spindel não seria, né, contratado pelo Corinthians. O Bruno Spindel também falou que não ia mais para o Corinthians. E no sábado, o Bruno Spindel assinou com o Cruzeiro. Cara, que loucura, mano. Que loucura. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o Corinthians. Não sei por que o Bruno Spindel não foi para o Corinthians, gente. Ridículo. O Bruno Spindel, pelas informações que eu tenho, pelo que eu pesquisei, ele já estava trabalhando ali, né, fazendo algumas coisas informais até dentro do Corinthians. Já estava falando com jogadores, ele já tinha falado até com o Gerson sobre a possibilidade de levar o Gerson para o Corinthians. Cara, é muita loucura. É muita loucura. Gente, sinceramente, tomara que o Marcelo Paes ele dê paz pro Corinthians, porque senão só Deus sabe o que vai acontecer com o Corinthians agora a partir de 2026. Sendo muito sincero mesmo, muito complicado. Mas vamos falar aí, vamos terminar, né, essa falação de troca-troca de dirigentes de futebol e agora vamos para a parte de jogador, tá? O Fluminense pode estar perdendo aí o seu zagueiro Freitas, exatamente isso. O Bolonha da Itália está em negociações avançadas para contratar Freitas, zagueiro do Fluminense. Oferta de 8 milhões de euros, o que dá mais ou menos de 40 a 50 milhões de euros. Mais ou menos assim, porque é número quebrado. Gente, o Fluminense está perdendo outro zagueiro. Já perdeu o Thiago Silva, já perdeu o Thiago Santos, agora vai perder o Freitas e para recompor só contratou o James. O James é muito bom. Mas, pô, o Fluminense tá perdendo 3 e só contratou 1. Ou seja, ainda tá faltando 2. Pô, tem que vender? Tem que vender, porque 8 milhões assim, ó,
na lata, hoje, na situação atual do Fluminense, faz muita diferença. Muita diferença. Mas, cara, sei lá, que loucura. Se eu fosse Fluminense, corria no mercado para tentar contratar outro logo e... ou sobe um da base, porque senão vai passar aperto. Tô falando com vocês, Fluminense vai passar aperto, porque não tá sabendo ali, ó, administrar o material humano que tem. Vamos lá. E agora, pra gente encerrar, e também muito importante, o zagueiro Alan pode estar de saída. O zagueiro, ó, o volante Alan pode estar de saída do Flamengo. Exatamente isso. Como todo mundo já sabe, a diretoria não esconde de ninguém que tem o interesse sim, de negociar o Alan. O Alan foi pouquíssimo utilizado, justamente um jogador que não caiu nas graças da torcida, que não conseguiu desempenhar um bom futebol no Flamengo, e a diretoria quer vender o Alan. O São Paulo, sim, é um grande futuro para o Alan. O São Paulo ele quer contar com o Alan. Mas sabe o problema? Sabe por que a diretoria está brecando a negociação? Por conta do todo esse problema do Filipe Luís. Porque eles não sabem se o Filipe Luís vai ficar ou se o Filipe Luís for sair. Porque se o Filipe Luís for ficar, é certo que o Alan vai sair. E se o Filipe Luís sair, o próximo treinador pode avaliar o Alan de uma forma diferente e querer que o Alan fique. Olha a parada que está acontecendo. Olha já o atraso que o Filipe Luís está causando para o Flamengo. O planejamento do Flamengo está parado. O Flamengo não consegue vender jogador. O Flamengo não consegue montar o planejamento para o próximo ano, porque precisa saber qual técnico que vai tocar o projeto para o próximo ano. Então, sim, gente, o São Paulo ele tem interesse oficial de contratar o Alan. O Flamengo tem um interesse oficial de vender o Alan, só que o Flamengo não pode fazer nada até que o seu problema técnico, relacionado a técnico, seja resolvido. Não tem o que fazer, tá? É basicamente isso, gente. Eu já deixei todas as informações necessárias. Tá sendo uma loucura essa semana de troca de dirigente para cá, troca de dirigente para lá. O Filipe Luís vai ou não vai? O Fluminense aceita ou não aceita a oferta? Tá mó loucura essa semana. Então, se você acompanhou até aqui, se você gosta do meu trabalho e curte as informações que eu trago, vou repetir. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias eu solto notícias de futebol aqui, sempre 100% atualizada. Dá essa moral pra mim, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!